Hora do seu Jornal da Rios e tá na hora da nossa entrevista do dia. O entrevistado do dia. Já anunciamos antes, deputado estadual Cabo Maciel, mas antes vamos introduzir, fazer esse preâmbulo, deputado, da maneira como tem de ser feita. A proposta de um projeto de lei que visa estabelecer diretrizes para a criação do programa voluntário da família na escola foi feita nesta terça-feira na Assembleia Legislativa do Amazonas. A iniciativa busca fortalecer a participação e o envolvimento dos familiares no processo educacional, valorizando a parceria entre a família e as escolas públicas do Amazonas. O objetivo é promover uma educação de qualidade, o desenvolvimento integral dos estudantes. E outra proposta de projeto de lei que dispõe sobre a criação de um cadastro estadual de informações para o combate à violência contra a mulher também foi realizada ontem na Casa Legislativa. De acordo com o PL, o cadastro vai ser disponibilizado através de um sistema informativo com acesso restrito e exclusivo aos membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Poder Judiciário e das Polícias Civil e Militar. Para fazermos um breve balanço do seu mandato como legislador e também falarmos brevemente sobre a educação e segurança pública no Estado, nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio Rios FM, ao Jornal da Rios, o deputado estadual Cabo Maciel. Já está em nossos estúdios, aqui da Rede Rios de Comunicação. Cabo Maciel, além de deputado estadual, preside a Comissão de Educação e é vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da ALEAN. Bom dia, muito bem-vindo, Cabo Maciel. Bom dia, Rosali, bom dia a todos da equipe, bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas. Para a gente é uma honra participar aqui desse programa, dessa entrevista. É uma oportunidade que vocês nos entregam para que a gente fale um pouco do nosso trabalho e das ações que estão sendo feitas no nosso mandato para o Estado do Amazonas e para o amazonense. Estou extremamente feliz de participar, já estou no meu 4º mandato, muito pouco eu visito as rádios em Manaus. O nosso trabalho é muito focado no interior do Amazonas. A gente visita muitos municípios, as comunidades, e a gente tem um raio-x verdadeiramente do interior do Amazonas e suas necessidades e dificuldades. Então, estou muito feliz de participar aqui com vocês. Nós que agradecemos o senhor ter tido a oportunidade de abrir a sua agenda, e vir fazer essa entrega super importante, porque o público votante, o seu eleitor, sua eleitora, também aqui na capital, precisa saber o que está sendo feito no mandato. E nós já estamos observando que muitas coisas, ou seja, é um tempo de entrevista, nós temos 30 minutos, mas vai ficar pouco para o que a gente tem aqui. Mas o senhor volta numa próxima oportunidade, tudo bem? Tranquilo, estou aqui para responder, para a gente debater, discutir um pouquinho e falar um pouco das ações. Então vamos lá, atenção, nosso público aqui da capital, interior e todo o Brasil, porque nós estamos na internet também, estamos nesse momento com imagens ao vivo pelo YouTube e o Facebook. Primeiro momento desse nosso bate-papo aqui com o deputado estadual Cabo Maciel. A primeira pergunta que nós trazemos é falando sobre educação. Educação de qualidade no Brasil é algo que, neste século XXI, as pessoas estão prestando muito mais atenção. Nunca se prestou tanta atenção nessa questão, então, de nós termos pessoas bem educadas, já a partir desse primeiro contato não familiar, que é a escola, É a educação básica, é a educação de base. E o deputado, o projeto de lei número 918/2023, tem o objetivo de promover uma educação de qualidade através do estabelecimento de diretrizes para a criação do programa voluntário da família na escola. O PL é de autoria do deputado Daniel Almeida, do Avante, e você, deputado, como presidente da Comissão de Educação da Casa Legislativa, vê esta como uma boa proposta? Sim, eu acho que todos os projetos, não só do Daniel, nosso ou de qualquer outro parlamentar, que venha trazer qualidade para a educação, com certeza ele é muito bem avaliado pela Comissão de Educação, que somente no meu 4º mandato eu estou tendo a oportunidade de presidir, Então, assim, o projeto chegando na Comissão de Educação, a gente vai fazer todas as avaliações técnicas, jurídicas, E vamos tratar isso também com a equipe do deputado Daniel. A gente recepciona os projetos impetrados na Assembleia, na Comissão de Educação, e a gente faz os pareceres. E
pasmem vocês, 90% dos projetos que têm sido dado entrada na Comissão de Educação para avaliação técnica são aprovados porque a gente entende que tudo aquilo que for feito para melhorar, e aí o projeto dele retrata de uma integração da escola com a família. Então, quando a gente envolve a família na educação, a gente deixa impressionante que hoje a família, eu vejo, é uma visão nossa, muito ausente às vezes do seu próprio filho. Uhum. Aquele contato de abençoar ele de manhã quando vai para a escola, mas quando chegar a gente abordar o filho, perguntar dele como foi o dia dele, como foi, se foi tudo tranquilo na escola. Então isso aí, interagir com o filho e com a escola também fortalece a educação, não só no Amazonas, no Brasil todo, né? Então o projeto ele é viável e ele será avaliado com muito carinho pela Comissão de Educação. Deputado, eu estou lembrando aqui que com o advento da pandemia, nós tivemos que ter aulas online, né? Então, muitos pais, pela primeira vez, na minha visão também, perceberam o quanto é difícil o trabalho na escola, de professores, dos próprios alunos. Eu tinha pai que perguntava assim, mãe, né? Essas tarefas dessas crianças não acabam, não? Essas crianças estão trabalhando mais do que a gente no emprego, né? E era uma tarefa atrás da outra, era uma atividade atrás da outra. Mesmo em atividades mais lúdicas, as crianças tinham que primeiro ter a teoria para depois fazer a prática. O senhor percebeu também isso? Aliás, o senhor teve filhos, né, e filhas, ou então acompanhou de amigos e amigas essa questão da criança sendo educada através de um aparelho celular? Primeiro, parabenizar o programa Aula em Casa, que foi um parâmetro para todo o Brasil, ganhou prêmios. Uhum. O Aula em Casa é feito pelo sistema mediado, né? E proporcionou ao Amazonas a possibilidade dos nossos alunos não ficarem parados 100% das aulas presenciais. Exatamente. Então, destacar o projeto do governo do estado, o programa do governo do estado, que ganhou prêmios por isso. E foi referência para o estado de São Paulo, e outros estados tiveram o Aula em Casa, o programa Aula em Casa como referência. Segundo, houve um probleminha também da questão do aluno não ter celular, do aluno não ter a Uhum. internet. A internet no Amazonas ainda é precária, não chega no interior, não chega nos municípios de forma 100%. Então, tudo isso dificultou. Porém, de tudo isso, houve uma atenção por parte dos pais, Uhum. que viram os filhos e se sentiram na obrigação de participar das aulas, de compartilhar com os filhos, né? Mais presente, mais próximo, acompanhando, orientando. E isso aí, na pandemia, foi um destaque na educação, né? E eu tive filhos, eu tenho sobrinhos, eu visitei muitas escolas na pandemia para saber da real estrutura. Eu fiz várias intervenções ao governo do estado para que ele pudesse fornecer internet para o interior do Amazonas, senão o programa não chegaria a 100%, Uhum. né? Nas escolas, dentro dos lares. Estudar em Manaus é uma coisa, estudar nos municípios e de forma especial e carinhosa dentro de uma comunidade é outra Uhum. realidade, é outra estrutura, e isso precisa ser avaliado com muito carinho. A participação da família com o aluno, a participação da família com os professores, isso só enriquece a educação, isso só enriquece o vínculo entre o professor, entre as famílias e as escolas. Então, é muito importante essa questão, e na pandemia a gente pôde vivenciar isso aí mais de perto. Bom, ainda, né, na Comissão de Educação, tem algum outro projeto de lei que o senhor gostaria de destacar? Porque esse é o bloco de Nós, educação, daqui a pouco a gente passa nós para o... temos Uhum. 2 projetos aprovados Certo. na Comissão de Educação. Semana da Ciência, Tecnologia e Inovação nas escolas de ensino fundamental médio e das redes de ensino público e privados do estado do Amazonas. Inovar, Uhum. tecnologia. Ninguém faz mais educação sem aderir à tecnologia nela. Então, a participação dos laboratórios de informática, essa participação dos alunos terem naquele
naquele espaço de tempo da ausência de um professor, ele interagir, buscando um livro para ler através dos computadores, pesquisando. Então, interagir com essa parte de tecnologia foi um projeto aprovado nosso na Assembleia que foi sancionado pelo governo do Estado. Um outro projeto, o Programa Estadual Multidisciplinar de Prevenção e Enfrentamento enfrentamento contra atos e práticas de agressividade no âmbito das escolas. No período da pandemia, a gente, no período aqui em Manaus, teve muitos ataques às escolas, agressão a alunos. E aí eu costumo sempre frisar a ausência da família com os alunos, né? A ausência da família com os alunos. Tem gente, o aluno chega em casa, o pai muitas das vezes não tem o cuidado de observar a bolsa, né? Então, houve esses ataques, houve essas agressões e a gente precisa tomar medidas de segurança na escola. E houve várias ideias de segurança, né? O sistema de monitoramento, o retorno dos vigilantes, que eu achei um erro muito grande na época, o ex-governador José Melo tirar a figura do vigilante das escolas. O vigilante não é um AGP, né? Um agente de portaria. Um agente de portaria é para recepcionar alguém e encaminhar. Né? O vigilante, a formação dele, ele passa por treinamento. Ele tem uma autorização da Polícia Federal para atuar. Ou seja, o vigilante e o policial têm treinamentos específicos para observar na frente da escola ou dentro da escola se tem um ato que poderá acontecer ou não. E a expertise de observar alguma coisa e puxar para o lado, chamar a gestão da escola, pedir para levar o aluno, verificar a bolsa, etc. Tal. Essa expertise só tem o vigilante, que eu achei um erro ter tirado a figura do vigilante das escolas, né? E nós criamos também o ronda escolar. Foi um indicativo ao governo da nossa parte, que foi criado pelo comando da Polícia Militar, o ronda escolar, que surte um efeito muito grande. Não é, o policial ele não vai agir o atendimento da ocorrência em si, mas ele vai estar presente, fazendo aquele patrulhamento na frente da escola, dos lados da escola, na região que a escola está presente, e também ingressar dentro das dependências da escola para falar com o professor, falar com a gestão da escola, falar com o aluno, fazer uma observação. Então, nós atuamos muito nessa parte, nesse período que houve os ataques nas escolas, com ideias de segurança para manter a escola e os alunos protegidos. Com a avaliação que o senhor faz, então, da criação do núcleo de segurança escolar, né? O NISE, Maravilhoso. interinstitucional, inclusive. Maravilhoso. Foi detectado através do núcleo muitas ações negativas que iriam repercutir. E com o núcleo foi evitado, através da Secretaria de Educação, Polícia Civil, Polícia Militar, que criaram através do governo esse núcleo, foi que deu ali uma certa sensação de interditar aquilo que poderia vir a acontecer. Então foi excepcional e eles tinham informações muito antecipadas e fizeram a prevenção de muitas ações negativas que poderiam acontecer nas escolas aqui no Amazonas. Muito bem. O próximo ponto que nós vamos abordar aqui é sobre o projeto de lei 791, também, /2023, apresentado pelo deputado estadual Tiago Abraim, do União Brasil, o qual dispõe sobre a criação de um cadastro estadual de informações para o combate à violência contra a mulher. O cadastro reuniria informações de pessoas com condenação transitada em julgado pelos crimes fundamentados na Lei Maria da Penha, e essa proposta seria uma boa medida, deputado, para a diminuição da violência no âmbito doméstico aqui na nossa cidade. Lembrando, deputado Cabo Maciel, que o Amazonas ainda continua ali, né, no ranking, no desastroso e vergonhoso ranking de estados com
população feminina, né, sendo agredida cotidianamente. Então, ainda estamos no ranking de estado com mais, como se diz, pontuação em violência doméstica. Então, na sua visão, o projeto de lei do deputado Abraim e também essa posição que o estado do Amazonas continua ocupando, infelizmente. Primeiro, eu repudio qualquer agressão doméstica às mulheres. Eu abomino isso. Eu acho um ato de covardia. A gente observa algumas agressões através dos vídeos, mulheres sendo atacadas com um pedaço de perna manca, com socos. Primeiro, eu acho um ato de covardia essa agressão às mulheres. E a Assembleia, não só a Comissão de Educação, mas nós temos uma comissão muito importante que é presidida pelas deputadas, como o presidente Alessandra Campelo, que tem feito um trabalho magnífico e tem recebido de todos os deputados o apoio necessário para que ela desempenhe bem a função de presidente nesta comissão, até porque ela é uma agente de segurança, ela é investigadora de polícia, ela tem expertise, ela tem treinamento e ela já combateu esse crime como policial militar. Eu já combati esse crime como policial militar, que fui por 20 anos da Polícia Militar, e hoje eu tenho contribuído e colaborado com leis como a Ronda Maria da Penha, que é uma lei de nossa autoria, que funciona aqui na capital e que no ano passado houve mais de quase 700 atendimentos. Quando nós criamos a lei Ronda Maria da Penha, era para que ela pudesse dar o apoio necessário à Delegacia da Mulher. Aquele primeiro contato, aquele atendimento, e nós fizemos uma exigência que a Ronda Maria da Penha fosse composta 100% do seu efetivo mulheres e comandada por uma mulher. Não para que as mulheres possam usar do abuso de autoridade para contrapor um ponto, mas para que as mulheres possam se sentir à vontade de ser recepcionadas, né? E que elas possam ser encaminhadas. Então, a Ronda Maria da Penha funciona hoje na capital, né? Fez mais de 600 atendimentos no ano passado. É uma lei de nossa autoria que funciona e que tem dado um apoio muito grande para as mulheres em defesa das agressões e os encaminhamentos para os órgãos de controle e fiscalização. Então, assim, todo projeto que vir para endurecer contra os ataques que as mulheres têm sofrido, tenha certeza que vai ser aprovado 100% na Assembleia. Ninguém na Assembleia, não tem um deputado que vá se manifestar contra uma lei ou contra um projeto de indicativo que vai gerar cada vez mais segurança. Eu tenho uma lei que as mulheres podem... Você sabe que aqui em Manaus, o transporte público tem as passagens, tem as paradas obrigatórias. E o motorista não pode parar fora das paradas de ônibus obrigatórias. Eu tenho uma lei que após as 19 horas, 17 horas, a mulher, ela verifica se na parada é seguro para ela parar ou não. Se não for, ela pode acionar o motorista para parar num local mais próximo que ela se sinta segura. Então é uma lei de nossa autoria em favor e em defesa das mulheres também. E eu sempre ajustei com a Alessandra e com a comissão todo o apoio necessário para as ações em defesa da mulher. É preciso que a gente posicione isso. Os discursos são aflorados, a Assembleia sempre se mobilizou em defesa e quero destacar aqui todo o apoio dado pelo presidente Roberto Cidade para que as comissões desempenhem o seu papel com toda a estrutura necessária. E a Comissão da Mulher na Assembleia Legislativa é uma das comissões mais fortes e mais atuantes em virtude do índice que o Amazonas ainda está referente à agressão às mulheres. E a criação do cadastro, você acha Maravilhoso. positivo? Acho que maravilhoso. Eu acho Está atrasado já essa iniciativa? Sim, eu acho que o cadastro já poderia existir para que a gente tenha as estatísticas e a gente elabore políticas públicas em cima das estatísticas geradas pelo cadastro. Vejo com bons olhos e acho que é um bom projeto.
Bom, outro assunto, em discurso durante uma sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Cabo Maciel propôs o envio de uma lancha blindada sob o comando da Polícia Militar para fazer operações de combate aos assaltos às embarcações na calha do Rio Madeira. Quais as suas outras propostas para a diminuição dos crimes e índices criminais aqui no nosso estado? Primeiro, nós temos um déficit muito grande de policiais. Isso foi uma herança que o governador Wilson Lima recebeu de 10 anos sem o sistema de segurança ter concurso. Quando ele teve a coragem de fazer o concurso, que o último da Polícia Civil foi em 2009, né? E o último da Polícia Militar foi em 2011. E o concurso foi ano passado, em 2022. Nós temos uma polícia militar hoje que era para nós termos aqui quase 20 mil homens ativos. Quantos nós somos agora? Nós temos menos de 7 mil. Para atender capital e 61 municípios. Para atender capital e os 61 municípios do estado. Essa deficiência, ela existe. Mas ela foi uma herança deixada de 10 anos sem ter concurso. E, pasmem, porque a gente comenta e tem gente que às vezes tem dúvida. A Polícia Militar anualmente se aposenta 200, 300 policiais, que completam o seu tempo. Tantos assim, deputado? Sim, são turmas grandes. Uhum. Quando chega, por exemplo, a turma de 2011, o concurso foi 2 mil policiais. Quando eles completarem 35 anos, é 2 mil a menos que vai se aposentar. Ou o total que restar dessa turma ao final dos seus 35 anos de serviço, né? Todo ano se aposenta policiais, vai para a reserva policiais. Por isso que anualmente tem que oxigenar, fazendo concurso anualmente de 500 policiais para ir recuperando esse efetivo. E passou 10 anos sem ter. Quando o governador fez o concurso agora, esbarra nas questões econômicas do Estado. Eu acho que quem quis e sabe a necessidade do sistema de segurança foi o próprio governador, que teve a coragem de fazer para a Polícia Civil, para o Detran, para a Polícia Militar, né? Para outros órgãos foram feito concurso público. E aí, com a questão econômica e financeira de perda de arrecadação que o Estado vem passando, isso está impedindo o governador de fazer o chamamento desses concursados. E aí eu me dirijo aos concursados, que devem estar nesse momento aqui nos ouvindo, que não está existindo má vontade. E nem quando a gente vê uma ação dos criminosos, que a gente vê que precisa do efetivo de polícia, a gente sabe que precisa chamar os concursados. Eu sou favorável que chame, eu sou favorável que esses concursados façam seus treinamentos e que possam ser usados em favor da população. Nós sabemos disso, né? E aí, quando você falou em lancha blindada, isso é inédito. Isso é inédito. Eu estou deputado desde 2010. Desde 2010 que eu peço lanchas blindadas para o Amazonas. Deputado, por que o senhor pede lancha blindada? Porque lá no Solimões, no Juruá, no Purus, enquanto o policial usava uma .40, lá os traficantes usam fuzis e metralhadora. E espingarda calibre 12. Lá, quando o policial dispara um tiro de .40 para se defender, vem 50 tiros de metralhadora contra ele. E ninguém vai combater narcotraficante, traficantes, barrigas d'água, piratas do rio com um motor rabeta de um 40, um 90. Porque lá eles usam 2.300 numa lancha. Lá eles usam motores de grande porte em lanchas grandes. Por isso que eu pedi a lancha blindada. A lancha blindada que tem no Solimões foi uma insistência nossa pelos crimes que vinham ocorrendo contra os indígenas e os produtores rurais no Solimões, na região de Tabatinga. E hoje tem uma lancha blindada lá e eu me orgulho de dizer que foi uma luta incessante nossa como presidente da Comissão de Educação no ano passado para que existisse essa lancha blindada. E hoje, essa lancha blindada, ela está fazendo muitas operações na região,
que atende Tabatinga, Benjamin e vai até Fonte Boa. São 9 municípios naquela região. E uma quantia gigante de entorpecentes já foram presos. Porque eu quero te dizer uma coisa aqui ao vivo. Os traficantes, narcotraficantes, só respeitam o braço forte do Estado se for no mesmo nível. Olho por olho e dente por dente. Nós temos policiais altamente treinados nas forças especiais aqui do nosso Estado. Mas não dá para combater fuzil e metralhadora com .40. Por isso, o governador Wilson Lima foi inteligente e fortaleceu com fuzis, metralhadoras Negev, que dispara aí 1000 tiros por minuto. E hoje é diferente o combate. Quem quiser disparar contra uma lancha blindada, dispare. Mas saiba que vai ter no mesmo nível a se revidar. E tem que ser assim. E melhorou muito no Solimões. Vocês da imprensa sempre acompanharam ataque em comunidades, balsas, barcos de passageiro, Sim. no médio Solimões, que atinge Quari e Tefé. Tem uma lancha blindada lá por insistência. Amenizou quase 90% dos ataques. Sabe para onde migraram? Para o sul do Amazonas, que ninguém atacava. A região de Manicoré, Humaitá, a região de Novo Aripuanã, que não tinha ataque dos piratas, só falava no ouro, na extração de ouro, nas balsas, nos madeireiros. Mas agora não. Agora tem um ataque dos piratas. Eles não têm piedade do produtor rural. Eles não têm piedade das famílias. Eles humilham, eles atiram, eles matam, jogam dentro do rio. Eles não têm piedade. Por isso, eu estou praticamente... já solicitei do governador, já tratei pessoalmente. Foi entregue 3 lanchas blindadas aqui. E eu pedi uma para o sul do Amazonas para que fique no 4º batalhão, que é o batalhão da região que fica no município de Humaitá. Com essa lancha blindada, lá naquela região, eu quero ver pirata e narcotraficante tirar gracinha de atacar a comunidade. E eu falo abertamente, se disparar contra uma lancha blindada ou contra um policial, tem que meter daqui para lá no mesmo nível, jogar a lancha e todo mundo no fundo. Não dá para combater animais, esses animais que eu chamo de animais. Porque quem não tem piedade do ser humano não merece ter perdão. Muita barbárie, né? Muita barbárie. Então, você não tem noção do que eles fazem com criança, com mulheres. Eles são os animais. Eles só querem se dar bem. E só vai combater isso com a lancha blindada fazendo operações naquela região. Então, a barbárie se combate com a inteligência. Inteligência. Né? Inteligência. Com essa questão das lanchas, o senhor teve a oportunidade de entrar em uma dessas lanchas? Ou na que está no Solimões? Já naveguei nela. A forma como o senhor se expressa, como se tivesse mesmo da visão do ponto de vista de quem está dentro, né, a lancha, do modal. Ela tem uma Negev na frente. E tem... Explique para os nossos Negev são metralhadora de uso israelense. Então, aquela que metralhadora a gente de guerra. E vídeo metralhadora games. de guerra. Certo. Então, ela dispara em torno de 1000 tiros por minuto. Então, é uma metralhadora de guerra usada pelas Forças Armadas e essa daí ela é respeitada por qualquer um que tente contra o povo do Amazonas naquela região. Disparou contra uma lancha blindada, ela deu o comando de parar, não parou, tenha certeza que corre risco de receber as devidas forças necessárias. O bandido tem duas formas, né? Ou ele vem em pé e se entrega, ou ele dispara contra o servidor e vem deitado. É simples a conversa. Essa conversa é a conversa que eles entendem. Fora isso, não há, por parte deles, nenhum tipo de entendimento. Contra a população, eles são tudo. Eles atacam, eles matam, eles roubam, eles furtam e não dão a mínima. Por isso que eu estou pedindo a lancha blindada. Já no Rio Negro, aqui, essa região do Médio Solimões, já está uma entre Tefé e Quari, tem uma no Solimões, já tem uma aqui na região do Rio Negro, e aí eu estou pedindo uma do governador para o sul do Amazonas. O ideal seriam quantas? Eu acho que em cada região, cada calha de rio deveria ter uma lancha blindada.
estão chegando lá. Para quem não tinha nenhuma, hoje nós já temos em torno de 6. E inédito também, só para você ter noção, Solimões são 9 municípios, mais ou menos, que eu estou acrescentando Fonte Boa, né? Que nós estamos vindo ali de Tabatinga, Benjamin, Atalaia, São Paulo, Santo Antônio do Içá, Tocantins, Jutaí, aí vira Fonte Boa, Tefé. Então, esses municípios aí, hoje, tem a lancha blindada que faz essas operações ali. Claro que o sistema de inteligência faz toda a investigação, a lancha blindada ela não fica rodando a esmo, não, né? não existe isso. Tem um objetivo, ela tem um objetivo de mapa. fazer fechamento, porque Perfeito. teve denúncia, tem fechamento que vai passar carga, ela vai para cima e manda todo mundo baixar, riar, que ela vai fazer a revista. Muito bem, mas aí, deputado, a gente entra, eu até vou passar um bloco aqui, mas está havendo estiagem na capital, né? Também a questão da vazante. Como é que essas lanchas estão trabalhando? E também nessa questão, a capital e todo o estado sofrendo então de estiagem e queimadas atingindo a população. O senhor está acompanhando de perto tudo isso, né? Com certeza. Como é que estão os trabalhos na Assembleia em relação a isso, né? Mas falando das lanchas, elas precisam de água. Está secando, os rios estão secando. Eu acho que a estiagem ela está afetando todo o segmento, né? A educação, por exemplo, nós temos aí milhares de alunos já sem o acesso às escolas. Principalmente os alunos daquela região ali de Tefé, é a área que foi mais atingida, né? E pontuando aqui... Os alunos fora da escola em virtude da estiagem. Sim, o governador está retornando, né? Então, o Escola em Casa e o Merenda em Casa em virtude disso aí também. O Escola em Casa já está, já retornou, e o Merenda em Casa. Isso. Então já tem equipes do governo levando a cesta básica para cada aluno que não está tendo acesso mais de ir para a escola. E já voltou o aula em casa justamente pela essa falta de acesso. Com isso, os rios, ali está seco, lagos, igarapés e os rios. Os rios que têm a probabilidade pelo canal de dar mais acesso, esses aí estão secando ao ponto de impedir até de entrar logística para dentro do estado, né? E aí a gente observa nesse cenário que a estiagem ela está atacando todo o segmento, né? As lanchas blindadas ficam praticamente inoperantes, né? Porque elas são lanchas com 2 motor 300 e que necessita de uma vazão de água boa para trafegar na região. E tem parte da região que não está tendo mais acesso, né? Então isso aí prejudica também. Então... E a Assembleia Legislativa, então... A Assembleia Legislativa, todos os deputados estão muito empenhados nisso. Estão participando das reuniões com o governo. Eu já participei de várias reuniões para tratar dessa questão do retorno do Merenda em Casa, do aula em casa e do Merenda também. Participamos de reunião para tratar dessa... O governador pediu que os deputados que tivessem emendas parlamentares que pudessem direcionar para a Secretaria de Assistência Social para fazer a compra de água, de cestas básicas, os deputados estão retirando emenda de outros locais e fazendo essa remoção para a Secretaria de Assistência Social para ajudar, porque isso já é orçamento, o dinheiro existe, mas estaria em um outro local esse recurso. Então o governador pediu aos deputados que aqueles que quisessem contribuir, colaborar, que pudessem fazer a remoção dessa emenda e encaminhar à Secretaria de Assistência Social para que a gente possa aí ajudar o governo na compra de cestas básicas, águas e outros materiais que vai atender diretamente a população afetada. Nossa entrevista já está terminando, mas o último bloco vai tratar exatamente, né, o senhor tentar fazer o balanço do seu atual mandato, né? Ó, pelo pouco que o senhor já colocou aqui em quase 30 minutos de entrevista, é enorme. Tem uma vultuosidade, né, de atividade, de proposições parlamentares. Então, é o momento que o senhor tem aqui para dizer, né, para nós, daqui da Rádio Rios FM, nosso público e também o seu público eleitor. Olha, né, só, o balanço. eu estou no meu 4º mandato, saí na primeira eleição de 16.300 para a segunda eleição com 21 mil. Da segunda para a terceira, eu saí de 21 para 28. Da terceira para a quarta, eu saí de 28 para quase 36. Então, eu aumento em torno de 5 a 9 mil votos por eleição. 99% da minha votação é no interior do estado. Dos
quase 36 mil votos, eu tive quase 31 mil no interior do Amazonas. Eu tive voto nos 62 municípios do meu estado. Então, eu tenho um trabalho muito grande no interior. Eu quero aqui citar como balanço a Lei Maio Amarelo de Prevenção ao Trânsito. É uma lei de autoria nossa, tá? A PROERD, que eu tenho muito orgulho, Lei 205 de 29 de outubro de 2014. Essa aqui eu conheço muito bem. É uma lei nossa. O PROERD recebe recursos de emenda parlamentar e já funciona em vários estados. E o Bombeiro Mirim, que funciona em Manaus, também é uma lei de nossa autoria, né? Então, assim, fora isso, dos programas sociais que são leis, nós temos também os investimentos das emendas. Nós já investimos de 2019 até 2023 quase 22 milhões de reais na saúde, né? Nós temos aí quase 10 milhões na educação. Tem escolas no Amazonas que nós encaminhamos emendas parlamentares para equipamentos permanentes, que equipou, por exemplo, as 16 escolas de Itacoatiara receberam ar-condicionados, televisores, bebedouros, computadores que montou os laboratórios, equipou as 16 escolas do estado com ações de emendas parlamentares nossas. Escolas indígenas no São Paulo de Olivença recebeu computador, Itapiranga, dezenas e dezenas de escolas no estado receberam emendas parlamentares que melhorou a qualidade para que os alunos pudessem ter nas escolas. Nós, saúde, nós colocamos mais de 21 ambulâncias no interior do estado, ambulâncias, medicamento. Então a gente tem um trabalho muito grande voltado para o interior. Setor primário foi entregue caminhões para várias comunidades, ginásios poliesportivos, laboratórios de análises clínicas, como Itapiranga recebeu, que é o melhor laboratório de análises clínicas ali do Médio e Baixo Amazonas, está lá em Itapiranga, que vai ser inaugurado agora. Ambulância em Guajará, ambulância em Guajará, ambulância em Benjamim, ambulância em Itacoatiara, ambulância em São Sebastião do Atumã, recurso financeiro para reformar o BF no município de São Sebastião do Atumã. Então, assim, é um trabalho muito grande no interior do estado, em toda a área que você puder imaginar. Setor primário, educação, segurança e saúde, principalmente, né? A gente tem um trabalho muito grande no interior do estado e nesses 4 mandatos, eu acho que Deus já me deu muito mais do que eu esperava ter na minha vida. Porque eu sou filho de um picolézeiro que vendeu picolé nas ruas de Itacoatiara por 30 anos para sustentar os seus filhos. Sou de uma família de 8 irmãos, 4 homens e 4 mulheres. Eu sou o segundo mais novo, mas fui policial militar 20 anos da minha vida. Sou cabo da PM aposentado em virtude de ter ganho a eleição em 2010. Estou no meu 4º mandato. Fui presidente da Comissão de Segurança Pública por 12 anos e somente agora, no 4º mandato, eu assumi a Comissão de Educação. Deputado, nosso tempo acabou. O senhor tem 1 minuto para suas considerações finais e nós agradecemos, né, já antecipado. Eu só quero, Roseli, agradecer a você, toda a equipe aqui, a rádio, pela oportunidade. Estou sempre à disposição. Se vocês quiserem que eu retorne, pode fazer agenda conosco. Vou voltar com a maior alegria, como um bom parlamentar que me sinto e que sou, e falar do trabalho voltado para o interior do Amazonas, para o Amazonas, e agradecer a Deus pela vida, saúde e oportunidade, agradecer todas as pessoas que me deram um voto de confiança e que eu espero estar contribuindo com muito trabalho. Muito obrigada, Cabo Maciel, deputado estadual, nosso convidado hoje da entrevista do dia aqui da Rádio Rios, no Jornal da Rios. Nós temos um breve intervalo comercial e voltamos em instantes. Não saia daí. Jornal da Rios.